que a gente vai tratar hoje, especificamente, é sobre competência constitucional. Quando a gente trata da matéria relativa às competências constitucionais, a primeira questão que nos vem à mente e que nós devemos enfrentar diz respeito à diferença entre uma federação, um Estado federado, e um Estado unitário. Por quê? Porque você só terá repartição de competências quando houver, na verdade, estas competências forem distribuídas entre alguns entes, certo? Isso não ocorre no Estado... Opa, voltando. Isto não ocorre no Estado... Não ocorre no Estado unitário. Por que não ocorre no Estado unitário? Porque, na verdade, no Estado unitário, pelo próprio nome, como o próprio nome está indicando, há uma unidade. E, portanto, não há descentralização. Pelo contrário, há uma centralização. E centralização do quê? No Estado unitário. Há uma centralização administrativa e há uma centralização política. Esta centralização administrativa e política é o que caracteriza um Estado unitário, uma unidade. Agora, veja, existem determinadas hipóteses em que determinados Estados unitários, por exemplo, o tipo que a Suíça, com seus cantões e assim por diante, determinados Estados unitários, pode haver, eventualmente, uma descentralização. Ora, então, a descentralização num Estado unitário já caracterizaria uma federação? Na verdade, não. Por quê? Porque nesses Estados unitários, mesmo a existência desta descentralização não representa juridicamente uma federação, porque esta descentralização ela é apenas a título administrativo, ou seja, há uma repartição de atribuições administrativas neste Estado unitário, o que não representa, obviamente, a repartição que é exigida para uma federação. Então, em alguns Estados unitários, pode haver uma descentralização, só que esta descentralização necessariamente não vai nos levar a uma federação, porque ela se dá apenas a nível administrativo. Então, por exemplo, na Suíça, esses cantões que representariam os nossos estados ou algumas regiões, os seus representantes são indicados pelo chefe da unidade do Estado unitário e eles são demissíveis ad nutum, ou seja, dependendo da vontade exclusiva do representante central, ele é substituído. Ele não possui garantia alguma de permanência, não há critérios de repartição dessas atribuições definidas na Constituição. A Constituição, por ser um Estado unitário, não indica, não estabelece estas distinções. Então, isso significa que não pode haver uma lei que assim regulamente? Pode, claro. Nada obsta a existência de leis que dividam o país, que é unitário, em determinadas regiões. Só que esta lei, como a própria essência, ela pode ser mudada. E nós vamos verificar que numa federação, a lei não pode mudar o Estado federado. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as características de uma federação e vocês vão verificar que
sequer emenda à Constituição pode alterar o Estado Federado brasileiro, o Estado Federativo, a República Federativa do Brasil. Então, esta descentralização que pode existir no Estado unitário é uma descentralização meramente administrativa que não representa a federação que nós temos e que nos interessa. Muito bem. Como se dá o Estado federado? Na verdade, a federação brasileira, e aqui é uma federação brasileira, a característica da nossa República Federativa, ela se dá pela tríplice repartição entre a União, como representante do poder central, os estados e o Distrito Federal, como representantes dos poderes seccionais, digamos assim, regionais, e a nossa Constituição de 1988, de maneira inédita, incluiu também os municípios como parte dos entes federativos. Porque até então a Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, não trazia o município como representante da federação. Ele era uma figura anômala que ele tinha de uma certa forma uma determinada autonomia, mas não era uma autonomia política. E nós vamos verificar o porquê disso daqui a pouco, quando eu tratar das características da federação. Por que o município, a partir da Constituição de 88, tem esta autonomia federativa que não tinha na Constituição de 67, com a emenda de 69 e também as constituições anteriores? Então, no Brasil, a nossa federação, ela é caracterizada pela presença da União como representante do governo central, representante do poder central, dos estados como representantes dos poderes seccionais, regionais, e pelos municípios como representantes do poder local. Vejam que a figura do Distrito Federal é uma figura, na nossa Constituição, uma figura anômala, porque ora o Distrito Federal é tratado como um estado, ora o Distrito Federal é tratado como município. Na verdade, o Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil. Ele é tratado como estado, por exemplo, quando ele tem a capacidade de arrecadar tributos estaduais, como, por exemplo, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, como, por exemplo, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e assim por diante. Então ele tem a capacidade, e ele tem governador, não é prefeito, ele tem deputados distritais, que não são vereadores, e ele tem senadores, certo? Então, nesse aspecto, o Distrito Federal tem a característica de um estado. Agora, em determinado momento, o Distrito Federal é tratado como um município, porque ele não pode se subdividir em outros municípios, não pode haver uma divisão administrativa, política também do Distrito Federal. Ele é uno, embora ele tenha todos aqueles, entre aspas, cidades periféricas ali, mas ele não, aquelas cidades periféricas que têm vida própria e assim por diante, não são entes políticos. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem representantes locais politicamente designados e assim por diante. Embora muitos daquelas cidades satélites sejam imensas, com 300, 500 mil habitantes. Hoje Brasília é uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes na sua totalidade. Então a característica de ser município é que ele não pode se subdividir. Segundo, o Distrito Federal arrecada tributos municipais, como o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Ele tem parcela do imposto de renda como município. Ele faz parte do fundo de distribuição dos municípios. Então, o Distrito Federal na nossa Constituição, uma figura anômala, porque ora ele é tratado como Estado, ora ele é tratado como município. Mas ele é integrante da federação.
Ele é integrante do nosso Estado federado. Alguma dúvida por enquanto, gente? Dúvidas?